Momento Saúde e Nutrição. Quarta-feira, 19 de maio de 2021, tá aqui com a gente a nossa amiga Carla Metzner. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Tudo Bom tranquilo? Bom dia a todos os ouvintes, tudo ótimo. Tudo frio aí? Friozinho, gostoso, né? Eu tô um sol lá fora, mas eu tô com frio aqui. Bom pra lagartear, mas tá né? Gostoso. É, aproveitar o sol, olha aí, a vitamina D. Quando sai um solzinho assim, senta lá no sol, coloca a palma da mão assim, ó. Ótimo. Oh, delícia. Hoje a Carla veio aqui conversar com a gente sobre os tipos de açúcar. Hoje em dia tem muito tipo de açúcar, né? Vamos conhecer um pouco, Carla, sobre isso. Por onde que a gente começa? Isso. Eu pensei em falar um pouquinho desse assunto que tem pessoas que têm muita dificuldade em tirar o açúcar ou substituir o açúcar. Então, assim, é bem importante a gente até falar sobre eles, porque eles têm as suas qualidades, mas têm os seus malefícios também. Uhum. Então, a gente tem o açúcar cristal, tem o açúcar refinado, tem o açúcar demerara e tem o açúcar mascavo. Uhum. Então, o açúcar cristal, tem pessoas que falam assim, tem que ser o refinado para fazer bolo, né? Tem pessoas que não sabem fazer bolo usando um açúcar mascavo ou um demerara. E parece que tem que ser aquele cristal, aquele refinado, né? Então, o açúcar cristal, na verdade, assim, ele passa por processos químicos para ele ficar branco, né? Então, por quê? O açúcar, ele vem da cana-de-açúcar, que vai ocorrer lá o melado, depois do melado dá o açúcar mascavo, aí vem o demerara e assim ele faz esse processo para daí ele ficar o branco. Uhum. Então aí fica o açúcar cristal, onde eles fazem esse processo químico. E o que acontece? Ele perde todos os nutrientes que tem. E o açúcar refinado dele passa por mais um processo ainda, onde às vezes eles até utilizam o enxofre para tornar o produto mais branco e mais fino. Então, e ele só fica as calorias. Então não fica aquele mineral, o ferro, o cálcio, tudo que tem lá na cana de açúcar, no açúcar mascavo, por exemplo, não fica nada. Só fica as calorias. O açúcar refinado, no final das contas, é só uma estética mais visualmente mais branca. E que dá estética, por exemplo, para os bolos, né? Fica aquele bolo talvez mais fofinho, né? Entendi. Que as confeitarias acabam usando, porque muitas vezes é necessário, claro. Uhum. Mas para nós fazermos em casa, não é indicado utilizar esse açúcar. O menos indicado é o açúcar refinado, né? Porque ele já passa por um processo, às vezes utilizam um produto para ele ficar mais fino e branco, principalmente, né? Então, assim, existem vários processos, né? Uhum. E aí, então a gente precisa, assim, analisar. Aí, o açúcar, por exemplo, mascavo, ele já é um açúcar que conserva, por exemplo, o cálcio, o ferro, os minerais que ele tem. Então, ainda assim, você vai estar usando um açúcar, mas você também tem um pouco de benefícios com ele. Entendi. Diferente do açúcar branco. Aí existe o demerara, que ele é também ele acontece um pouco de refinamento, mas ele é assim, ele fica um pouquinho mais claro que o mascavo. Ele passa por um processo de bater um pouquinho mais. Ele tal, é a metade do caminho ali entre o mascavo e o cristal? O cristal, mais ou menos isso. Entendi. Então, assim, e tem, por exemplo, lá na Nutrivida, nós temos o açúcar demerara orgânico, né? Então, assim, já vem uma qualidade diferente no açúcar, então bem bacana. O açúcar mascavo também nós temos, tem pessoas que gostam daquele açúcar bem escurinho. Uhum. Então, é bem legal mesmo, muito gostoso. E que pode ser consumido, né? Com moderação. Eu falo assim, quem consegue tirar totalmente o açúcar da alimentação, melhor ainda. Mas quem não consegue e precisa estar usando um pouquinho, então opte por esses açúcares mais saudáveis. Aí uma dica importante é na questão dos diabéticos, que eu vejo eles falhando muito, ou eles vão sozinhos em algum lugar, não tem uma orientação, e compram o açúcar mascavo ou o açúcar demerara para utilizar. E os diabéticos não podem utilizar nem melado, nem mel, nem açúcar. Porque são tipos de açúcar. Eles falam, mas é natural. Mas o índice glicêmico é altíssimo e quem é diabético não pode realmente utilizar. Então é preciso observar isto mesmo,
né? Então, por isso precisa essa orientação e eles cuidar um pouquinho, porque senão a glicose sobe. Esses dias a gente conversou sobre o sal, e você também percebe nos seus clientes, nos seus pacientes, que eles consomem uma quantidade grande de açúcar, mas acreditam que não? Eles não percebem isso? Não percebe. Porque eu falo assim, eu tenho na minha mesa, eu tenho vários tamanhos de colheres. Tá. Né? Tem aquela colher de servir, a de sopa, a de sobremesa, a de café, a de chá, de café. Uhum. Cafezinho, né? Uhum. Daí às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu uso pouco. Mas quanto que é pouco pra você? Mostra. O pouco pra mim é diferente do pouco pra você. Ah, mas é só 2 dessa. Às vezes é 2 de sopa. Eles me mostram 2 de sopa numa xícara. De café, assim? Às vezes colocam? as pessoas mostram isso. Ou, por exemplo, aquelas bem pequenininhas, que é a menorzinha, assim, de chá. Sei. Só um exemplo, Dani, se nós utilizarmos somente uma colherinha daquela uma vez ao dia, nós utilizamos 7 quilos de açúcar por ano. Uau! Só uma vez ao dia. Como que é? Aí, 2 colherinhas? Uma colherinha só daquela uma. piquitiuca. No teu café, uma vez ao dia, é 7 quilos de açúcar por ano. Então, se você utiliza mais, pensa a quantidade de açúcar que você está utilizando. Nossa, comecei a imaginar agora, hein? Aí o que eu faço às vezes, né? Uma dica bem legal, assim, de fazer para quem gostaria de diminuir o açúcar do seu café, do seu chá, né? Se você utiliza 2 colheres ou 3, tem pessoas que utilizam realmente quantidades grandes. Lá na tua xícara, eu uso 3 colheres, então eu vou reduzir. Você coloca uma no teu chá e uma tu coloca dentro de um vidro. Aí de tarde eu também vou tomar um chá, né? Aí vou lá, coloco de novo mais uma dentro de um vidro. Aí daqui a pouco você vai ver em uma semana a quantidade de açúcar que você deixou de utilizar. Agora, Carla... Aí você vai tirando, você melhora o seu paladar. E o açúcar faz mal em que sentido? Então, o açúcar, na verdade, é assim, porque ele é glicose pura, né? Então, assim, o índice glicêmico dele é muito alto. Então, assim, como eu falei ali, ele não tem... O açúcar branco, por exemplo, não tem minerais nenhum, você só consome calorias vazias, com que faz com que você aumente o seu peso. Tá. Né? Agora, é claro, o mascavo, o demerara, ele até tem alguns benefícios pelas vitaminas e minerais. Mas, assim, o mal que causa você utilizar o açúcar em excesso é se tornar diabético, pressão alta. Tem pessoas que associam só o sal com a pressão alta. Eu ia falar isso. Ele é um alimento branco, principalmente o alimento branco, a gente fala de açúcar, sal e farinha. São os 3 alimentos piores que a gente tem, na verdade, para nossa saúde, no caso. Entendi. Então, se você consumir com moderação, um pouquinho, né? Tudo bem, se você não consegue, né, ir tirando. Mas com o passar do tempo, eu percebo assim que, eu sou novo, não preciso cuidar, né? Posso comer bolo, posso comer... Fora, né, Dani, a gente só falou do açúcar puro. Imagina, estamos falando só do açúcar. Imagina o restante, bolo, chocolate... refrigerante, né? Então, assim, é uma quantidade enorme mesmo, né, de açúcar. E aí, assim, não, mas eu não tenho nada, tá tudo certo, né? Imagina, sou nova, né? Posso consumir. As pessoas pensam assim, os jovens principalmente pensam assim. Aí, vai chegando uma certa idade, a gente vai percebendo, assim, que as pessoas vêm com algum problema de saúde. Daí nós temos que reduzir ou tirar determinados alimentos. Daí eles fazem, né? Porque daí já tá com algum problema de saúde. Já tá com a corda no pescoço. E aí, assim, se você vai mudando gradativamente, melhorando sua saúde, talvez você chegue numa determinada idade e você não vai ter esses problemas de saúde. Isso se chama prevenção. Entendi, não é pensar só no hoje, não. E assim, pra gente ter mais qualidade de vida, né? Você estar envelhecendo com saúde, porque esse é o caminho, né? Já que vai envelhecer, saúde, né? Mente, corpo. E assim, cuidando verdade. Da alimentação. E a gente percebe, assim, hoje que a alimentação, a nossa mente, tudo está
totalmente ligada. E a gente percebe as pessoas que realmente cuidam, fazem, tem mais saúde, né? Mais disposição. Né? Então é bem bacana fazer essas mudanças. Muito bem! Se você depois quiser aí ouvir de novo, né, essa entrevista vai estar no nosso site, lá nos podcasts Momento Saúde e Nutrição. E se você quiser aí os açúcares melhores, digamos assim, que é o Demerara e o açúcar mascavo, pode encontrar lá na Nutrivita. Isso mesmo. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para nós ou ligue em 3268-3131. Lá na Paraguai, perto da Praça Santos Dumont. Isso. Fechou, Carla? Certo. Uma boa semana a todos. Até semana que vem. E obrigado igualmente. 9 horas e 47 minutos. Momento Saúde e Nutrição.